Agora, quase boa noite, né? Porque acreditamos estar certos, mesmo quando estamos, por vezes, completamente equivocados, ok? Já passamos pela Suprema Corte de Israel, já estabelecemos, primeiro, três bases importantes, né? De observação, né? A Não estamos no controle, nossa mente não está no controle, né? Também vamos explorar os desvios cognitivos, a fragilidade de nossa lucidez, ok? Bom, aqui, diante de um caso histórico, notório, né? O caso de O.J. Simpson, ok? Bom, outra questão fulcral vem à baila nesse grotesco caso de O.J. Simpson, né? O júri, né? Onde não um magistrado ou um punhado de magistrados, mas vários humanos contribuem com inconfessos desvios cognitivos, ok? E essas frágeis mentes, os jurados, estarão à mercê das narrativas fantasiosas orquestradas por advogados ardilosos, especialistas em desvios cognitivos, especialistas, ilusionistas, né? E aí sim a justiça desce ralo abaixo, mesmo em instâncias inferiores, como no caso de Simpson. Muitas falácias retóricas foram encenadas, muitos desvios cognitivos manipulados, exibidos, e um crime devidamente qualificado termina em vergonhosa absolvição. Contra Simpson pesavam provas acachapantes. Julgue você. Como, por exemplo, a arma do crime encontrada no seu Ford Bronco branco, com as suas digitais nela e bem registradas sobre o sangue da vítima, sua ex-mulher e desafeto. Mas as provas abundavam. Havia inclusive o DNA de Simpson na cena do crime, faltando apenas um vídeo em alta definição com o nome de Simpson nos créditos finais, escrito lá Murder. Na verdade, não faltava nada. Além disso, Simpson protagonizou uma fuga espetacular, com direito à perseguição pelas autopistas de Los Angeles e tudo isso transmitido ao vivo pela televisão, ok? Tudo muito cinematográfico e muito suspeito, né? Mas Simpson era milionário e pôde completar esse circo de horrores, né, contratando o maior ilusionista do direito. Um exímio contador de histórias, um mago, um manipulador das fragilidades humanas, notório estratega, tremendo ator. O seu nome? Alan Dershowitz. Eu nunca vou esquecer. Alan Dershowitz merecia o Nobel. Esse eminente professor de direito de Harvard nem precisaria citar isso em seu currículo, ou folha corrida, como você preferir. Ele era muito famoso pelas causas impossíveis que defendeu. E era mais famoso ainda por vencê-las sempre. E Alan fez valer cada centavo de seus honorários milionários, né? Encontrando as necessárias fissuras na acusação, suficientes para hipnotizar frágeis jurados. Primeiro, ele obviamente invocou o crime da vitimização, né? Racismo, uma perseguição racial, né? Depois ele usou a falácia retórica conhecida no direito e na vida,
como uma inversão da acusação, aproveitando uma falha da promotoria, quando alegou que, abre aspas, um tapa é um prelúdio para um homicídio, fecha aspas. A promotoria fazia referência às inúmeras agressões perpetradas por Simpson contra a sua ex-mulher. Ok? Então a promotoria queria dizer que, bom, Simpson agrediu ela várias vezes. E essas agressões prenunciaram o que viria a ser depois um caso de assassinato. Alan afirmou então que isso era falso. Isso era falso porque, afirmou que isso era falso e inverteu o ônus da prova. E usou a estatística de maneira falaciosa para demonstrar sua tese. Como? Antes, precisamos deixar muito claro para que para que esse truque funcione, precisamos de uma plateia crédula e Alan já havia dominado a todos, que adoravam sua presença, mas também precisamos de uma plateia ignorante. E foi o que se viu. Ok? Bom, Alan é um narrador sublime e o show recomeçava cada vez que ele entrava em cena. Mas onde está a falha apontada por Alan? Como Alan conseguiu inverter o ônus da prova para a promotoria, né? Alan apresentou dados demonstrando que 4 milhões de mulheres são espancadas todos os anos nos Estados Unidos por seus companheiros. Mas apenas 1.432 mulheres em 4 milhões, ok? Portanto, uma porcentagem irrisória, foram assassinadas. Então, bom, 4 milhões de mulheres são espancadas, 1.400 são assassinadas. Poxa, não parece haver correlação. E finalizou o truque, dividindo o número de mortes, mulheres assassinadas, pelo número de espancamentos. Ok? O que naturalmente produzia uma porcentagem muito baixa. E ferrava a promotoria. Vale notar ainda que as pessoas ficam muito mais vulneráveis, além da admiração por Alan, né? pela sua narrativa, pelo seu show, pela sua eloquência, além da ignorância. As pessoas ficam em situação muito mais vulnerável quando são apresentadas estatísticas, proporções, casas decimais. Mas, finalmente, onde está o erro? Simples, básico, mas foi letal para a defesa. O ponto aqui é o seguinte: das mulheres mortas por seus companheiros, quantas receberam um tapa como prenúncio? Esse é o raciocínio. Esse é o algoritmo. E esse número, segundo o FBI, em 1993, é superior a 90%. Ou seja, 90% das mulheres assassinadas haviam recebido um tapa, sim, antes. E quem havia dado o tapa era o assassino. Bom, na saída do fórum, Dershowitz, mais uma vez vitorioso e ainda mais endinheirado, nos deixou uma lição neurocientífica e filosófica, uma lição de vida. Né? Abre aspas. O juramento feito no fórum, dizer a verdade, nada mais do que a verdade,
só se refere às testemunhas. E prosseguiu. Os advogados de defesa, de acusação, juízes, não assumem esse compromisso. De fato, podemos dizer que uma das fundações sobre as quais se apoia o sistema da justiça americana é não dizer toda a verdade. E nisso, ele tem toda a razão. O caso de Simpson ilustra a famosa armadilha de Bayes, e cuja genialidade póstuma seria encontrada por acaso em um livro empoeirado perdido em uma estante qualquer. Para dessa vez, protagonizar um final menos injusto, embora igualmente terrível e infeliz. Refiro-me ao assustador caso de Sally Clark e sua e o confronto com a justiça britânica. Okay. Sally Clark e o marido decidiram ter o seu primeiro bebê e a gravidez foi vivida com intensidade, cuidados, mas a felicidade do casal duraria muito pouco, já que o bebê morreu subitamente após 11 semanas. O diagnóstico foi de síndrome da morte súbita infantil, cujo acrônimo em português é SMSI, ok? O casal, então, decidiu tentar novamente. O segundo bebê morreu após 8 semanas. 8 semanas de vida. E mais uma vez o diagnóstico. SMSI. Uma morte súbita indeterminada. Só que dessa vez houve uma investigação e Sally acabou presa, acusada de matar seus bebês. Não havia qualquer prova contra Sally. Até que Sir Roy Meadow, pediatra real, faz a sua entrada triunfal no processo. Sempre lembrando que o pior testemunho processual é o testemunho humano, né? E mais adiante entenderemos por quê. Meadow executou uma continha simples, né, mas completamente equivocada, tomando a probabilidade de um bebê morrer de morte súbita, que é de um caso em 8.544, e multiplicando por ela mesma, buscando assim contemplar os 2 casos, o que nos leva a uma chance em 73 milhões. Né? Mas esse é um ledo engano. Mas esse ledo engano foi suficiente para que Sally fosse mandada para a prisão, carregando o fardo da morte de 2 bebês e sendo condenada como uma cruel assassina serial dos próprios filhos. E agora, Sally era a inimiga número 1 da Inglaterra em um presídio feminino. Para os não iniciados, a continha pode parecer bem razoável, mas não é. E devemos isso, mais uma vez, a Thomas Bayes. Bayes, na verdade, nos deu de bandeja uma boa explicação, um modelamento, na verdade, de como as nossas heurísticas mentais, os nossos julgamentos mentais são ruins. E como possuímos impeditivos naturais para o entendimento das probabilidades da estatística. Por isso, o neuropsicólogo sempre revisita a estatística, como é o meu caso, e principalmente por conhecer os percalços da mente humana e seus desvios cognitivos, maravilhosamente imperfeitos, repito. Além disso, e como veremos mais adiante, a lucidez não é a regra. Bom, mas o marido de Sally nunca deixou de lutar e recorreu à Royal Statistics Society, não a advogados, muito menos a Sir Roy Meadow.
Bom, a Royal Statistic Society entrou com tudo na briga e explicou à corte tratar-se de um grave erro de lógica e probabilidade, conhecido como a falácia da acusação, que Thomas Bayes, também ajudou a elucidar. Na verdade, a sentença de Sally já estava emocionalmente lavrada quando o júri deixou de considerar o óbvio. A casualidade das duas mortes é improvável. Sim, mas uma mãe matar os seus filhos é estrondosamente mais improvável. O caso foi reaberto e descobriram pequenos detalhes nas duas autópsias, já que o primeiro bebê apresentou alterações cardíacas, né? E o segundo certamente, foi concluído, havia morrido por conta de uma infecção bacteriana. Bom, Meadow teve o seu registro médico cassado, assim como o legista, eles enfrentaram a justiça, mas o estrago estava feito, né? A vida de Sally Clark já estava liquidada. Ela foi solta depois de 3 anos e meio e profundamente depressiva, recorreu ao álcool e, em função do trauma continuado, né, da injustiça dilacerante e também pela perseguição sofrida na cadeia, pela gravidade e natureza de suas acusações. E Sally foi encontrada morta em sua casa aos 42 anos, vítima de intoxicação alcoólica aguda, né? Como resultado do insistente desejo dela em acabar com a própria vida. E alguns acreditam que a solução para esses dilemas está na inteligência artificial e, mais objetivamente, em um Watson, a plataforma de inteligência artificial da IBM, e que vem colaborando muito com os causídicos em nossos dias. Mas, pensem bem, precisaríamos alimentar a base de dados de Watson em termos de desvios cognitivos? Precisaríamos alimentar o Watson dos horários em que os processos serão julgados? Né? Precisaríamos alimentar o Watson sobre o apetite dos magistrados e sua bipolaridade política, ou polaridade, né? O Watson jamais livraria Simpson da prisão, o que deixa uma boa reflexão, mas não para substituir advogados, mas os magistrados sim, e principalmente os jurados. Para que a inteligência artificial reproduza o comportamento humano, ela precisaria errar mais. Bom, enquanto deixo esses casos da vida real, esses terríveis casos, em vossas mentes, para análise, chamo a atenção e convido vocês a estarem aqui no próximo capítulo. Vamos falar sobre causalidade, casualidade, vamos falar sobre aleatoriedade, vamos falar sobre a vida e vamos falar sobre a vida de Bill Gates.